Eu confesso que eu tava tentando, depois que você falou, deixou um nó na minha cabeça, ô Fabrício, que a dívida 1 aí não pode pagar, porque não sei o quê. Conta essa história aí, porque eu fiquei maluco aqui. Ô, Romano, a situação do Fred é totalmente confusa, né? Lembrando que o que eu vou falar agora não tem nada a ver com a dívida que ele tem com o rival, com o Atlético. Daquela multa dos 10 milhões, da rescisão do contrato, saiu do Atlético, veio para o Cruzeiro, e aí não teria que pagar os 10 milhões. Então ele deve ao Atlético um valor aí de 30 milhões de reais. E o Cruzeiro deve o Fred à associação, acordos não cumpridos com o Fred, e essa dívida chega à casa de 30 milhões de reais. Então, o Cruzeiro recebeu ontem a informação da Justiça do Trabalho, primeira vara, aqui de Belo Horizonte, assinada pelo juiz Felipe de Souza Siquerte. Qual o detalhe? Ele está intimando que a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF do Cruzeiro, gestão do Ronaldo Fenômeno, citada a pagar ou garantir a execução da dívida que a associação tem com o Fred, num prazo de 48 horas após a notificação. O Cruzeiro ainda não se pronunciou se recebeu essa notificação. Foi uma decisão de ontem à tarde. O Cruzeiro deve receber uma notificação na segunda-feira. Então o Cruzeiro, na segunda-feira, teria Cruzeiro SAF 48 horas para pagar estes 30 milhões 588 mil 511 reais e 12 centavos ao Fred. Se não pagar, tem que apresentar garantias de que vai pagar. Se não apresentar as garantias, o Cruzeiro SAF pode sofrer penhora. E por que esta decisão do juiz? Ele obriga a SAF a pagar uma dívida da associação. Porque a associação está em curso naquele processo da fila de credores. Né? A associação do Cruzeiro. Judicial. Recuperação judicial. Então, em recuperação judicial, você não pode sofrer penhora. A associação tem um prazo de 6 meses, né? Então vai apresentando a lista de credores, a turma vê se o valor confere ou se terá que fazer um outro cálculo, enfim. Então, Romano, deu um nó na sua cabeça porque a Justiça concedeu recuperação judicial à associação. E a associação, nesse momento, não precisa pagar porque os credores vão surgindo e depois vai parcelar a dívida, vai ver quem tem a prioridade. Então, a própria Justiça, agora, em outra instância, essa primeira vara de Belo Horizonte do Trabalho, obrigando a SAF a assumir uma dívida que é da associação. É um pano para manga, realmente, é um valor altíssimo que o Cruzeiro teria que pagar, é valor de transferban, né? 30 milhões de reais, é um dinheiro que da onde que o Ronaldo vai tirar essa quantia. De todo modo, certamente o Cruzeiro vai recorrer e o seu departamento jurídico já está estudando uma estratégia, se cabe recurso, onde recorrer, como fazer, dívida da associação que espirra na SAF do Ronaldo. E eu me lembro bem aqui, a gente falou sobre isso, né, Léo? No ano passado, se não me falha a memória, o Marcos Salum, presidente da SAF do América, ele falou que poderia existir esse problema, né? De atrelar a dívida à SAF, além do que a dívida já é atrelada, porque a SAF tem que pagar a dívida em 10 anos, então já está calculado o valor das dívidas trabalhistas e tudo mais, e a Justiça do Trabalho entendendo que a prioridade é do trabalhador e estava atrelando a SAF. E ele falou, isso pode deixar a SAF inviável no Brasil, né? A gente já viu o segundo, teve um anterior que a gente falou, né? E agora é o segundo round, né? E o próprio Ronaldo já esteve em Brasília para ver essa situação, porque, Romano, se continuar pipocando notícia como essa, é possível que a turma desanime, tá? Que os investidores desanimem. Porque se você não tem segurança jurídica para investir, e aqui não estou nem entrando no mérito, porque eu não sou advogado, para virar e falar se tinha que pagar, se não tinha, mas se não tiver a segurança, os investidores não vão aparecer. Agora, sobre essa situação, Fred, Cruzeiro, Atlético, o que começa errado, termina errado. Primeiro que o Fred, que tinha uma história super bacana com o Cruzeiro e tudo, o que o Fred foi jogar no Atlético? Não tinha nada a ver. Declarava amor ao Cruzeiro, era ídolo da torcida do Cruzeiro, aí o Fred foi jogar no Atlético. Aí o Fred foi no Atlético, não deu certo, aí ele voltou para o Cruzeiro, sabendo de uma multa que o Atlético colocou se ele voltasse para o Cruzeiro. Aí ele caiu no conto do Wagner Pires, do Itaí Machado, e está aí na justiça agora. E agora tá esse imbróglio todo aí para poder receber, para poder pagar, ora é associação, ora é SAF. E o mais legal de tudo, ou mais confuso de tudo, é que com essa grana, na teoria, o Fred paga o Atlético.
com os juros. Então isso é que é o mais bizarro dessa situação toda. Na situação envolvendo o rival, o Atlético, ele já foi condenado a pagar na casa de 30 milhões. Então ele já sofreu ali um bloqueio de 15 milhões das suas contas e a justiça já pediu a ele que apresente bens ali na casa dos outros 15 que deve ao Atlético. Então a gente citou o Atlético no noticiário do Cruzeiro porque são 3 partes praticamente envolvidas